Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente tem interesse em trabalhar com arte ou já até trabalha com arte. Está interessado em entender como que você lida com as finanças sendo um artista. O lance é que quem trabalha com arte, quem trabalha de forma autônoma, está muito mais próximo ali de um empresário, empreendedor, do que de um funcionário CLT, concursado, etc. Quem é artista tem que saber lidar com finanças de uma maneira muito mais profunda do que quando se tem um emprego comum, simplesmente pelo fato de que no emprego comum você tem um dia do mês onde o seu salário do mês inteiro cai. Então, basicamente, o controle de gestão que você tem que fazer é com base naquele salário que caiu no mês para que ele dure o mês inteiro. Quando a gente está falando de um artista, tem dois principais pontos que é o que quebra todo mundo, que é basicamente o seu dinheiro vir picado de acordo ali com as encomendas que você está fazendo, com o que você vai recebendo ao longo do mês, e você não fazer ideia se no mês que vem você vai receber aquele mesmo tanto, vai receber mais, vai receber menos ou sequer vai receber alguma coisa. Hoje eu trabalho basicamente com desenho, com mangá, é minha principal fonte de renda, então me encaixo bem nessa questão do que eu tô falando. Provavelmente se eu não trabalhasse com o desenho e com o mangá, que é algo que eu amo fazer, a minha segunda área de maior interesse seria realmente na parte de finanças e economia. Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade de economia ainda e muito provavelmente, como eu disse, se eu não trabalhasse com desenho, eu trabalharia de alguma forma com economia e finanças pessoais. Eu tenho que dizer que me interessar por isso foi algo que me ajudou muito a conseguir estar anos vivendo de desenho, vivendo de arte, vivendo de mangá num país como o Brasil, onde a gente sabe que esse tipo de coisa é muito difícil. Até hoje você ainda vai na rua e fala pra qualquer pessoa, eu trabalho com desenho, e as pessoas vão perguntar, E dá pra trabalhar com isso, né? Mas o que você faz pra viver? ou esse tipo de coisa. Então, conseguir trabalhar com desenho é um desafio por N motivos e um dos desafios a mais é conseguir fazer esse controle financeiro para que você não passe fome. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar mais ou menos como que eu faço o meu controle financeiro e como que, para você aí que tá querendo começar a trabalhar com desenho ou se imagina no futuro trabalhando com desenho, começar a se organizar também. Esse tipo de coisa é importante para qualquer pessoa, né? Dinheiro é algo comum na vida de todo mundo vai precisar aprender a lidar com dinheiro. Então, mesmo que você hoje trabalhe como CLT, trabalhe concursado, etc., é interessante já começar a aprender alguns desses conceitos, porque se um dia você quiser trabalhar com desenho, onde, como eu disse, as coisas ficam bem mais difíceis e complexas para você se organizar, ter essa organização já a partir de agora com certeza vai fazer uma baita diferença lá na frente. Quando eu tava ali mais ou menos com uns 15, 16 anos, eu comecei a ter contato com essa questão de educação financeira e etc. Naquela época eu recebia meio que uma ajuda ali, um programa de incentivo do governo para que os jovens ali que estão na idade escolar, eles fizessem algumas aulas, algumas coisas assim, né? Então eles pagavam para que você frequentasse. Era aquele lance de meio que tentar tirar o jovem da rua, né? Pra, tipo, tirar das drogas, etc. Eu não era drogado nem nada do tipo, mas tinha uma aula de desenho que eu já faria de graça, eu recebia R$ 80 por mês para fazer essa aula, e já com esses R$ 80 eu já começava a fazer uma espécie de orçamento, uma espécie de programação, mas ainda assim muitas vezes não era suficiente para várias coisas que eu queria, e eu ia me organizando ali para poder comprar meus materiais de desenho, as coisas que eu queria ali para poder fazer meus mangás. Então sim, conseguir organizar financeiramente desde aquela época me ajudou demais, a cada vez que realmente, né, conforme eu ia trabalhando e recebendo mais, ganhando mais, foi me ajudando até chegar no ponto de hoje, onde eu consigo, a partir do que eu recebo, mesmo sendo picado, mesmo sendo um pouquinho de cada lugar, conseguir viver, conseguir me organizar e ter as minhas conquistas, como por exemplo ter a minha casa própria, que não está quitada ainda, né? Ela é do banco até eu terminar de pagar ela, mas ter a casa, ter um carro e ter feito recentemente uma viagem para o Japão. Então o primeiro disclaimer que eu preciso fazer é que, claro, dependendo do seu estágio de vida e das responsabilidades que você tem e do quanto você recebe, esse tipo de coisa vai ser mais fácil ou mais difícil. Claro, se você mora com seus pais, não tem ali uma responsabilidade de ter contas para pagar todo mês, etc., e recebe uma quantidade maior de dinheiro, fazer esse tipo de coisa se torna muito mais fácil. Eu comecei na casa dos meus pais, então era muito mais tranquilo para mim, o que, novamente, como eu disse, ajudou a dar essa experiência para que quando eu saísse da casa dos meus pais, eu conseguisse manter esse controle também para não precisar voltar para lá, por exemplo. Já se você de repente, já sou mais velho, eu já tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho um aluguel, enfim, você tem várias dessas coisas e de repente, ganho um salário mínimo, a coisa fica bem mais complicada. Então, é sempre importante entender qual que é o seu momento de vida e como que tá, para poder ir ajustando. Mas, claro, existe um ponto ali que seria mais perto do ideal para que você consiga não só pagar seus custos de vida ali, sobreviver, mas também, né, poder ter planos, conseguir aproveitar a sua vida e não só sobreviver um dia após o outro. Então, a ideia é tentar conciliar tudo isso aqui dentro de um orçamento e de uma organização, independente ali de quanto você ganha, e você adapta isso
a sua realidade, até porque eu não vou falar tanto aqui de valores, porque como eu disse, isso é extremamente variado, mas vou falar mais de porcentagens para a gente aprender a fazer mais ou menos um orçamento aqui, onde vai encaixar tudo isso. Então vamos lá, a gente tem aqui, né, você, a pessoinha, e a gente tem, de repente, se hoje você é um CLT, alguma coisa assim, geralmente todo o seu dinheiro ele vem de uma vez, e aí você pode simplesmente pegar esse dinheiro diretamente e já separar para ver como é que ele vai durar ao longo do mês, pagar suas contas, etc. Fica muito mais fácil. Quando a gente está falando de você ser um artista, como eu disse, uma das preocupações é que você vai ter vários dinheirinhos pingando ao longo do mês, e não necessariamente significa que no mês que vem, né, no mês seguinte, então aqui você tem o mês 1, aqui você tem o mês 2, no mês seguinte vai vir exatamente a mesma quantidade de dinheiro. Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos. Então, o que você estava esperando pode ser que não venha. O lance é que nunca é igual um mês do outro. Entendendo isso, a primeira coisa que a gente precisa saber para qualquer pessoa, e isso é o básico, é entender quanto que você ganha e entender quanto que você gasta ali no mês. Geralmente o brasileiro gosta de imaginar essas coisas sempre mensalmente, né? Porque nosso salário é mensal, nossas contas principais são mensais também, então, né, conta de água, luz, internet, aluguel, etc, tudo é uma base mensal, então a gente vai trabalhar sempre pensando mensalmente. Se você é um artista, você vai receber talvez semanalmente, você vai receber às vezes uma bolada num dia e vai ficar o resto quase do mês inteiro sem receber e depois só no final do mês, enfim, essa coisa é completamente variável, mas a gente vai tentar pensar no mês. Então, se você é um CLT, você vai pegar ali o seu salário e beleza, você já tem uma base ali, já tem certeza. Se você é um artista, o que você vai ter que fazer é começar a anotar toda vez que cair algum dinheiro na sua conta de algum trabalho que você fazer, e você vai precisar fazer isso durante pelo menos um ano para você conseguir. Ao longo de um ano, então você vai ter ali os 12 meses do ano, então você vai pegar todo o dinheiro que você vai recebendo ali nos meses, né? Você vai somar todos eles. E aí, esse resultado, você vai dividir por 12 e você vai ter mais ou menos uma média de quanto você recebe no mês. Vou fazer aqui um exemplo. Então, aqui é uma planilha do Google básica. Janeiro, fevereiro, março. E com esses 3 eu já consigo pegar até o final. Aí. Então temos aqui todos os meses e aqui vai ter os valores que você recebe. Vamos supor que seja ali perto de um salário mínimo, né? Uns R$ 1.800, que é um pouco mais do que um salário mínimo. Isso aqui hoje. Então você recebeu supostamente R$ 1.800 todo mês. O que você vai fazer é somar esse valor. Você vai ter quanto você recebeu no ano. E aí, claro, você pega isso aqui. E aí você vai dividir por 12. Então, vou pegar isso. Vou dividir por 12 e vou ter aqui a base, que é 1.800, porque eu coloquei que todo mês recebe 1.800, né? Então vai ficar esse mesmo tanto. Sendo um artista, você vai ter meses separados. Então vai ter um mês que você vai ter ganho 2.000, vai ter outro mês que você vai ter ganho só 1.000, vai ter um outro mês que você vai ter ganho 2.400, vai ter um outro mês que você ganhou 1.400. E por aí vai, né? E cada mês vai ser, às vezes, um pouco diferente. E aí isso vai mudando a sua média. O lance é que, sabendo sua média, você sabe mais ou menos quanto você pode gastar por mês, quanto você tem por mês ali à sua disposição. Ok, essa aqui é a parte fácil. A parte difícil é saber o quanto você gasta. Porque aí você tem que realmente controlar mais ou menos. Você não precisa focar nos centavos, etc e tal, mas é interessante que você consiga, às vezes, acumular os seus gastos, por exemplo, num cartão de débito ou num cartão de crédito, alguma coisa assim. Agora que a gente não fica mais usando dinheiro físico, né? Então, você tem um pouco dessa facilidade de você conseguir fazer todos os seus gastos, por exemplo, no cartão, e aí você tem a base ali mensal de quanto que você gasta. Então, saber o quanto que tá entrando e o quanto que tá saindo é a parte principal. E muita gente já se ferra nesse começo, porque à medida que você ganha um valor, às vezes, fixo pro mês inteiro, mas você vai gastando ele picado, você não percebe, você não faz essa conta de que se tá saindo o mesmo tanto que entrou. Porque às vezes um mês sobrou um pouco mais, aí você gastou um pouco mais, e vai entrando e vai só vivendo e seguindo, e vai ficando cada vez mais complexo. Você abrir a sua conta com frequência, saber quanto tem lá, ajuda demais você a ter um pouco de noção do que tá acontecendo com o seu dinheiro. E isso é a base da educação financeira. É ter noção do que tá acontecendo com o seu dinheiro, quanto que tá entrando, quanto que tá saindo, para que nunca saia mais do que tá entrando. Então, se tá entrando mais ou menos aqui uma média de 1.700 por mês, você não pode gastar ali mais, por exemplo, do que 1.800 no mês, senão você vai ficar no vermelho e vai ter um problema que você vai ter que pagar no mês que vem. Mas se todo mês está saindo isso aqui e todo mês está entrando isso aqui, a conta ela não vai fechando e a sua dívida ela vai ficando cada vez maior. Isso é básico, mas ok. Então você tem que manter aqui dentro da sua própria média para que fique tudo ok. Então, em termos de ganho e gasto, esse é o básico do básico do básico. Mas quando a gente está falando sobre gasto, a gente tem que definir algumas categorias de gasto. Afinal de contas, você pode torrar tudo isso aqui em Burger King
e aí a sua vida não está indo para frente, na verdade você está até com um problema de saúde. Mas como você gasta isso é o que vai fazer diferença, principalmente ali para você conseguir ter uma vida mais, né, razoável, mais interessante e desfrutar um pouco mais dela também. Então, voltando aqui para nossa pessoinha, o que eu recomendo é que você divida ali o que você recebe no mês em 4 caixas diferentes. Nesse caso, pode ser até a caixinha mesmo, né? Quase todo banco agora tem aquele sistema de caixinhas onde você consegue literalmente colocar um dinheiro num lugar ali e ele vai render muito bem, por sinal, e você consegue dar nome para esses dinheiros. Então, na sua conta básica que vai estar disponível, né, assim que você recebe, você tem os seus custos fixos. Custos fixos, basicamente, é o quanto você precisa para viver. É dentro daqui que você vai colocar seu aluguel, sua conta de internet, de luz, de água, tudo que você precisa para sobreviver entra dentro aqui desses custos fixos, né? De ideal, eu diria que é bom que isso aqui fique dentro de 50% ali do que você ganha no mês. Então, se você ganha 2.000, o ideal é que isso aqui ficasse dentro de 1.000. Eu sei que muitas vezes, se você ganha 2.000, às vezes só seu aluguel é 1.000 e aí tudo isso aqui não serviu de nada. Mas, como eu disse, é o ideal, nem sempre é o que vai acontecer, mas é interessante que fique abaixo dos 50%. Inclusive, quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, de uma casa, da minha casa que é financiada, o valor do financiamento ele não pode ultrapassar 30% aqui da sua renda. Então, eles já tentam fazer algo ali para você não se complicar muito financeiramente já com o valor do financiamento ali de uma casa, etc. Então, tentar manter dentro de uns 50% é interessante. Então, meio que os gastos da sua vida, tudo que você precisa para se manter vivo, estaria dentro de metade do que você ganha. E só de você observar isso, você já percebe que sobraria 50% ali para um mês que você ganha, você está conseguindo viver 2 meses. Então, a cada 2 meses você consegue viver 4, a cada 4 meses consegue viver 8, e aí a sua vida ela vai ficando muito mais confortável. Você sai daquele ponto onde você gasta muito mais do que você ganha e você precisa ficar sempre correndo atrás do preju. Na verdade, para cada mês que você está trabalhando, você está conseguindo garantir um mês à frente. Mas vamos lá para continuar o nosso orçamento, porque a não ser que você ganhe muito, muito bem mesmo, né? A ponto de conseguir fazer isso aqui, muito provavelmente você vai precisar dos outros 50% para outros objetivos e outras coisas da sua vida. E como particularmente eu recomendo que possa ser essa divisão e o que eu tento fazer aqui também. Aqui, a gente pegaria mais ou menos 20%, 20% e 10%. Deixa eu falar primeiro sobre esses 10% aqui, que eles são um pouco mais tranquilos. Os 10% a gente coloca aqui, deixa eu colocar uma palavra um pouco mais curta, lazer. Eu ia colocar prazeres, mas lazer. Lazer, basicamente, é você curtir, é você ir comer um Burger King, é você ir no McDonald's, é você fazer o que você quiser, é você gastar com uma besteirinha, enfim, é pra você torrar esse dinheiro aqui, basicamente, pra você curtir, aproveitar a vida e sentir que todo o esforço que tá colocando no seu trabalho tá valendo de alguma coisa. Afinal de contas, por mais que sobreviver seja muito importante, e sem isso aqui a gente não consegue fazer nada, mas muitas vezes se você trabalha só pra sobreviver, a sua vida acaba sendo muito triste, muito sofrida, né? E eu sei que tem várias pessoas que estão nesse tipo de situação. Então, separar um pouco para você simplesmente poder curtir, muito bom para você se sentir vivo, se sentir vivendo, se sentir aproveitando. Então, é um dinheiro para você realmente aproveitar. E aí, nesses 20% aqui, tá basicamente a construção de futuro, que são com esses 40% aqui. E a gente vai dividir essa construção de futuro em 2 blocos principais, que são planos e reserva. Então, voltando lá para a situação onde a gente ganha, sei lá, R$2.000, por exemplo. Então, o ideal seria tentar viver com 1.000, gastar 200 com o que quiser, e você vai separar 2 bolos aqui de 400 cada. Onde? Na reserva esse aqui é o dinheiro que vai te salvar quando der um aperto grande, que é o que chama de reserva de emergência, muito comum aí na educação financeira. É sempre o primeiro passo. Você fala, eu quero investir, eu quero fazer o meu dinheiro crescer, etc. Sempre o primeiro passo para qualquer pessoa é montar uma reserva de emergência, porque é ela que te salva quando coisas ruins acontecem. Então, estou aqui trabalhando, estou aqui vivendo minha vida e de repente dá um pau no meu PC e eu preciso comprar alguma peça que é muito cara e eu não tenho esse dinheiro. Então, ao invés de eu ter que me endividar e entrar naquela situação que eu mostrei antes, onde naquele mês você vai gastar muito mais às vezes do que você recebeu e você vai entrar no vermelho, fazendo com que no mês seguinte você tenha que pegar o seu dinheiro e reverter para poder pagar aquele custo, então você está fazendo uma conta contrária, né? Você vai tirar esse dinheiro da reserva de emergência e você vai conseguir bancar aquilo e o seu custo ali, por mais que naquele mês, vamos dizer assim, em termos de custo, ele vai aparecer estando mais alto ali, mas no mês seguinte você vai simplesmente poder repor aquilo para sua reserva e não para um banco, e não pagando juros, enfim, não pagando taxas, etc., por ter pego isso emprestado ou feito qualquer coisa nesse sentido. Então você consegue manter as suas contas ali ainda no verdinho.
E o que a maioria das pessoas recomenda é que a sua reserva de emergência ela corresponda a 6 meses ali do seu custo de vida. Só que isso pode ficar meio confuso, né? Quando você fala 6 meses do meu custo de vida, o que exatamente é o meu custo de vida? E, basicamente, são 6 vezes o dinheiro dos seus custos fixos. Afinal de contas, se você está numa situação de emergência onde, por exemplo, você esteja usando todo esse dinheiro, perdeu o emprego, esses 6 meses você está pensando somente nos seus custos fixos, que é o que você precisa para sobreviver. Você não vai estar curtindo, porque você vai estar ali realmente sem emprego, sem fazer nada, você não vai estar separando, você não vai estar planejando nada, você vai estar usando aqui. Então, por exemplo, se você ganha 2.000, o ideal é que aqui você tivesse ali 6 mil reais, por exemplo. Quando a gente está falando de um artista, aí o ideal é que você tenha 12 vezes, você tenha mais ou menos um ano. Então, a gente estaria falando, por exemplo, ali de 12 mil reais. Isso garantiria que, se você perdesse o seu emprego e seu trabalho durante um ano, você poderia simplesmente continuar ali procurando, se preparando, etc. E você ia estar garantido. Isso daqui te dá uma paz de espírito sem tamanho, saber que coisas ruins podem acontecer e você tem dinheiro para bancar aquilo, você pode ficar sem trabalho, porque quando a gente está falando de um emprego, você perde a sua renda toda de uma vez, mas você tem ali às vezes o seguro-desemprego que vai te garantir durante 6 meses, etc. Então já tem uma reserva de emergência embutida na CLT, etc. Mas quando a gente está falando de um artista, você simplesmente pode ter um cliente ali que ele paga 60% do que você ganha todo mês e de repente esse cliente some e agora você recebia lá 100%, agora você só vai receber 40% do que você ganhava no mês. E aí, a vida fica muito mais difícil, até você arranjar um outro cliente. Então, essas coisas podem acontecer o tempo inteiro. Você está muito mais exposto a risco, né? E a essas oscilações, essas variações ali na renda que você recebe. Igual eu falei no começo do vídeo, você recebe picado todo mês e você não sabe se no mês que vem você vai receber ou não. Então, montar uma reserva muito maior vai te ajudar a ter mais paz de espírito para se aquele cliente que pagava 60%, ele saiu naquele mês e você precisa desse 60% para poder viver ali, para poder bancar alguma conta, alguma outra coisa que aconteceu. Você tem ali da sua reserva para poder abastecer aquele 60%. E aí, num mês que de repente apareceu um novo cliente lá que deu um valor bem mais, você consegue repor e pagar a sua reserva de emergência para tentar manter ela ali ainda dentro dos 12 meses. Depois que a sua reserva de emergência estiver montada, o excedente, o que eu faço com esses outros 20%? Aí você começa a pensar numa outra coisa que artista e autônomo, nenhum ali tem garantido, que é a sua aposentadoria. Então esses 20% que é para reserva, montou a reserva, terminou isso aqui, vai para sua aposentadoria, que é onde você vai ali começar a pensar em alguns outros investimentos, esse tipo de coisa, aí você vai estudar um pouco mais sobre investimento para ir colocando para quando você tiver lá seus 60 anos, você não depender mais do seu trabalho. Jason, eu amo meu trabalho, cara. Eu trabalho com mangá. Eu, por exemplo, quero trabalhar a minha vida inteira. Amo com que eu trabalho, só que eu sei que com 60 anos eu vou estar muito mais cansado, eu não vou ter mais o mesmo ritmo de produção, talvez eu vou estar de saco cheio. Enfim, não sei o que pode acontecer. Talvez eu fique doente e não consiga mais trabalhar, tudo pode acontecer. E o fato é que, não tendo uma carteira assinada ali, uma contribuição de INSS durante 30, 40 anos, que é o que está sendo exigido hoje em dia, e talvez daqui até eu ter 60 anos, que faltam mais uns 30 anos, não vai saber quanto que vai estar isso, se ainda vai ter aposentadoria, porque tem todo um rolo com a aposentadoria que não vale a pena falar aqui, porque o vídeo já está longo demais. O lance é que você tem que se preparar para você conseguir bancar essa sua aposentadoria. Num cálculo de aposentadoria a gente pode entrar depois, enfim, mais a fundo, mas o lance é, primeiro você monta a sua reserva de emergência para garantir qualquer problema eventual que você vai ter no presente e depois você vai se preocupar com os problemas eventuais que você vai ter no futuro, que é o fato de não ter um trabalho e precisar ainda do dinheiro para sobreviver. Então, basicamente, esse seria o ritmo. Sempre 20% ali do que você ganha vai para aquilo lá. Se você ganha muito pouco, pode ser 10%. Se você ganha muito, muito pouquinho mesmo, pode ser 5%. O ideal é que alguma coisa vá para isso. Aí tem muita gente que vai falar, Jason, mas pô, eu ganho tão pouco que, sei lá, eu conseguiria colocar 50 reais por mês. 50 reais não dá para nada. 50 reais ele já ajuda no efeito psicológico de você se acostumar a sempre colocar alguma coisa. E o fato de você sempre conseguir guardar um dinheiro, você tem psicologicamente o fato de que sempre tá sobrando. Beleza, se você ganha o suficiente só para conseguir colocar 50 reais por mês de lado, significa que também, quando você tiver um valor acumulado ali desses 50 em 50 reais, ele com certeza também vai te proteger quando alguma coisa der errado ali na sua vida e você precisar de dinheiro desesperadamente. Então, vale a pena, ainda que seja pouco, vale muito a pena. Isso deixa a gente aqui para o nosso último ponto, os 20%
para planos. E aqui é onde você vai colocar as coisas que você tem vontade de realizar na sua vida. Aquelas coisas que você simplesmente não consegue realizar de uma hora para outra, porque às vezes elas custam mais caro do que o seu salário, do que vários meses de salário. Então, é aqui, por exemplo, no dinheiro que eu fui colocando aqui, que eu consegui dar entrada no financiamento da minha casa. É no dinheiro que eu fui colocando aqui que eu consegui fazer uma viagem para o Japão. Então, muitas vezes, tem muita gente que fala, pô, Jason, eu queria, cara, muito. Meu sonho é ter aqui uma mesa igual essa sua, que é a tela, né, que você desenha aqui diretamente na tela, né, você vive mostrando. Então, sonho em ter uma dessa, cara, mas ela custa, tipo assim, uns 3 mil, 4 mil reais. Eu não recebo o suficiente para isso. Então, é nessa parte aqui de planos que você vai conseguir separar o dinheiro mensalmente ali, de pouco em pouco. Então, vamos supor aqui, ó, dentro dessa suposição que eu fiz aqui, onde era 400 reais, depois de 10 meses, você conseguiria comprar ali a sua pen display para poder desenhar. E beleza, de pouco em pouco, você vai sentindo que esses sonhos que a gente tem de consumo, de coisas que a gente quer, mas que muitas vezes você não tem o dinheiro para de uma vez ir lá e dar para conseguir aquilo, você vai construindo aos poucos. E querendo ou não, cara, é muito gostoso quando a gente consegue realizar os nossos sonhos construindo eles aos poucos. Você consegue até valorizar mais aquilo. Porque quando aquilo é de um ponto onde você não tinha e de repente você tem, beleza, tem um sentimento de conquista, mas ele passa um pouco mais rápido também. Enquanto quando você vai construindo isso, e você vai vendo e vai chegando mais perto, e bate aquela ansiedade, bate aquela motivação, etc., isso vai te ajudando e você vai, cada vez que você consegue realizar algo assim, você vai percebendo melhor o impacto de conseguir separar um pedaço do seu dinheiro todo mês ali para realizar algum sonho seu. E quando você consegue realizar esse sonho, você percebe todo o valor que teve aquela construção passada. E isso meio que ajuda, novamente, psicologicamente, você a sempre estar guardando, sempre estar mantendo e conseguindo cada vez pensar em sonhos maiores. No começo, eu guardava de um mês para o outro para conseguir comprar uma caneta pena que eu não tinha dinheiro ali. O meu dinheiro de um mês não conseguia pagar aquela caneta pena, aquele bloco de desenho, etc e tal. Então era de um mês para o outro. À medida que o tempo foi passando, foram, sei lá, alguns meses para conseguir comprar o celular que eu queria. Eu lembro do meu primeiro emprego, eu juntei ali uma grana e consegui comprar um celular que eu queria, que era bonitão e que infelizmente roubaram. Essa história me magoou até hoje, porque eu amava aquele celular. Era um Sony Xperia, que ele tinha uma luz de LED embaixo, assim, que dava a volta no celular e você conseguia mudar a cor da luz. Era lindo. Enfim. E aí, com o tempo, eu consegui juntar dinheiro para fazer um ano de curso de japonês. E depois de um tempo, foi juntando e cada vez conseguindo realizar coisas maiores, até fazer essa viagem para o Japão, aí, que foi um dos meus grandes sonhos que eu consegui realizar ali no começo desse ano, no começo de 2026. Só que, claro, quanto maior o sonho, e quanto menos você consegue disponibilizar todo mês para aquilo, mais tempo vai levar. E o fato de levar muito tempo te ajuda também psicologicamente a aprender a ter paciência para as coisas. E ter paciência é uma das maiores vantagens que uma pessoa pode ter na vida. Afinal de contas, está todo mundo muito imediatista, querendo as coisas para ontem, se endividando para conseguir as coisas mais rápido. Quando você consegue ter essa paciência, você consegue conquistar muito mais coisas, porque quando você paga uma coisa à vista, você consegue pagar muito mais barato do que aquela coisa parcelada ou principalmente do que aquela coisa financiada. Obviamente, se eu tivesse condições, se fosse possível eu juntar todo o dinheiro para construir essa casa aqui sem ter que financiar no banco, eu pagaria muito menos, seria muito mais barato. Só que, claro, quando a gente está falando de uma casa, aí é uma coisa de você juntar dinheiro durante 30, 40 anos, enfim, é uma coisa praticamente impossível. Então, casa é uma coisa que é difícil você colocar dentro dessa conta, mas novamente, viagens, meios de consumo, um celular, uma mesa digitalizadora, um computador, esse tipo de coisa é algo que está dentro ali da sua realidade de juntar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos para ver aquilo acontecer. E talvez começar com coisas mais básicas, como eu disse, uma coisa que você precisa juntar 2 meses, 3 meses, depois uma coisa que você precisa juntar 6 meses, e por aí vai, você vai se adaptando a cada vez e conseguindo construir essa escada e perseguir esse caminho por mais tempo, e com isso fica muito mais fácil você realizar sonhos maiores que antes pareciam impossíveis. Desde que eu comecei a trabalhar com desenho, eu separo mais ou menos o meu dinheiro assim, então eu já estou na parte de investir em aposentadoria, já faz muitos anos que eu invisto em aposentadoria. Eu já precisei entrar na reserva de emergência por vários motivos de coisas que aconteceram, né? Recentemente, no ano passado ali, a gente perdeu o carro e precisou pegar um carro novo, porque sem o carro minha esposa não conseguia ir para o trabalho, que ela trabalha em outra cidade, então precisou entrar na reserva de emergência. Enfim, quando a gente foi financiar a casa também, teve um problema ali, também precisamos entrar na reserva de emergência. Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena fazer. Colocar na aposentadoria também, porque você não vai ver isso servindo para você hoje.
Então por isso que é importante também ter o dinheiro ali do lazer, né? Para você poder curtir e aproveitar e não sentir só que todo o seu dinheiro tá indo para coisas do futuro ou para as outras pessoas ou só para sua sobrevivência básica, etc. Enfim, pô, isso aqui não funciona para mim, cara. O meu custo fixo aqui é bem alto. Eu vou tentar correr atrás de 50%, mas eu percebo aqui fazendo essas contas que hoje é 70%. Legal, cara, não tem problema. Então você vem aqui, cara, coloca aqui, ó, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e tá beleza, sabe? Vai em frente, porque o lance de você fazer isso é que você, como eu disse, tem todo um efeito psicológico, você vai aprendendo a lidar com isso e você vai conseguindo, mesmo que seja pouco. Isso aqui já vai mudando as coisas, cara, muda demais. Apesar de ser um vídeo longo, eu tentei aqui resumir o máximo que eu podia essa questão do orçamento e de como dividir e por que que é importante. Eu acho que não só dizer, é assim, beleza e tal, entender por que que é importante, por que que esses números eles fazem diferença ali na vida, na prática mesmo na vida, né? Porque eu acho que sem entender isso vira só tipo uma regrinha besta, sem essa compreensão, meio que não tem nem por que você seguir. Parece que alguém só tá cagando regra querendo dizer como é que você deve gastar o seu dinheiro. Mas eu acho que quando a gente entende, tipo, cara, todo mundo tem planos, todo mundo tem sonhos que quer realizar e que às vezes fica postergando por achar que, tipo, por a realidade parecer que não permite aquilo. Todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa curtir e, obviamente, na vida de todo mundo acontecem imprevistos e coisas ruins que dependem de um dinheiro ali de uma hora para outra. Então, assim, por isso que todos esses pontos são importantes. Mesmo que seja pouco dinheiro, você aprender a fazer isso, porque, como eu disse, é uma questão muito psicológica. Acho que isso foi algo que eu falei aqui ao longo do vídeo inteiro, né? Sobre essa questão psicológica. No Brasil, a gente foi ensinado, por conta de todo o período de hiperinflação, a cair o dinheiro na conta e ter que usar tudo, porque no mês seguinte você não ia conseguir comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. E aí eu ia entrar no assunto de inflação e etc e tal, que deixaria o vídeo mais longo ainda. Mas o fato é que um dinheiro que você recebe hoje, ele não tem o mesmo valor no futuro. Se antes isso acontecia numa proporção ainda mais absurda. Então, o saco de arroz que você comprava na época, ele estava ao dobro do preço às vezes no mês seguinte. Então, você tinha que gastar tudo de uma vez. E isso fez com que conscientemente o brasileiro precisasse, para sobreviver, para se manter, gastar tudo que ele tinha naquele mesmo momento. Então, guardar dinheiro nunca foi uma opção para o brasileiro, porque não fazia sentido. O dinheiro ele ia se desvalorizar. Hoje, felizmente, as coisas estão diferentes, né? Depois do Plano Real, etc. Conseguir separar um dinheiro vai ser importante para qualquer pessoa e hoje a gente tem opções de investimento muito boas disponíveis para qualquer pessoa. Qualquer um consegue abrir uma conta no Nubank da vida e aplicar o dinheiro numa caixinha e vai ter um rendimento muito bom que várias pessoas antigamente não tinham acesso. Então, com isso, aprender esse tipo de coisa, conseguir estabelecer isso como um comportamento, como um hábito que você vai ter ali na vida, com certeza vai te ajudar a realizar todos os sonhos que você tem vontade de realizar, ou pelo menos a maioria deles, e vai com certeza te ajudar também a enfrentar os problemas que vão aparecer na vida de qualquer pessoa com muito mais leveza do que seria se você não tivesse conseguido montar essa reserva, conseguido adquirir esse hábito. Eu falo isso por experiência própria. Eu com certeza não conseguiria trabalhar e viver de mangá hoje se eu não tivesse aprendido isso e, principalmente, né, tornado isso um hábito ao longo dos anos e anos e anos aí da minha vida. Não é fácil começar, mas fazendo esse básico ali de ver quanto você ganha, entender quanto você gasta, conseguir anotar isso e ter uma base ali de beleza, então mensalmente eu ganho mais ou menos esse tanto e eu preciso gastar menos que isso ali todo mês, já é um ótimo começo, que tem muita gente que infelizmente não faz ou não consegue fazer. E aí, por conta disso, acaba vivendo uma vida muito mais estressante às vezes do que poderia. Vídeo longo, mas eu poderia falar sobre esse tipo de assunto aqui durante mais horas e horas, afinal de contas, como eu disse, economia e finanças pessoais é algo que eu realmente gosto demais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foge 100% aqui do negócio de criação de mangá, etc. Mas na hora que a gente fala sobre o próximo passo, né, de viver da criação de mangá, de arte, etc., isso aqui é a parte prática da vida ali, do dia a dia também, né? Faço vários vídeos de rotina e em nenhum vídeo de rotina eu mostrei eu fazendo realmente meu orçamento, etc, mas isso é algo que eu faço direto, olhar no banco quanto que eu tenho, ver se eu ainda vou receber alguma coisa aquele mês. Então, beleza, eu posso fazer isso aqui que eu vou fazer, eu vou receber ainda esse mês? Não vou. Então, se eu não vou dar uma segurada. Se eu vou receber ainda, beleza, talvez eu espere receber para poder aí sim fazer, para garantir que eu tenho dinheiro na conta, etc e tal. Enfim, isso é algo que faz parte muito, muito da minha rotina, tanto quanto desenhar os mangás, as páginas e etc. Se você chegou até o final desse vídeo, eu imagino que pouquíssimas pessoas chegaram até o final por ser um vídeo tão longo e, né, falando sobre um assunto que
que querendo ou não, ele é difícil de chegar até as pessoas e às vezes de ter interesse, às vezes é muito técnico, enfim, por mais que eu tentei ser o mais didático e até acabei talvez sendo um tanto superficial em alguns assuntos, porque se eu fosse explicar eles mais a fundo, o vídeo ia ficar mais longo ainda do que ele já ficou. Eu queria que você comentasse aqui, eu cheguei até aqui para eu saber quem que assistiu o vídeo aqui até o final. Muito obrigado se você assistiu o vídeo aqui até o final, que ajuda demais, né? O YouTube, ele entende que é um vídeo interessante, que as pessoas gostaram, então ajuda a propagar mais esse vídeo, ser indicado para outras pessoas e o próprio canal em si ser indicado para outras pessoas também que possam ter interesse aí no assunto de criação de mangá. Deixa seu like aqui também, dá uma força e aqui do lado vai estar aparecendo um outro vídeo que pode interessar. Valeu, falou!